Eu quero cumprimentar a todos com a paz do Senhor. Amém. Pode tomar o seu assento, por gentileza. Eu quero agradecer a Deus por esta rica oportunidade, primeiramente, tributar e exaltar a Deus, render louvores e gratidão ao seu santo e eterno nome para todo sempre. Quero agradecer a Deus, primeiramente, e também agradecer ao pastor Elias, pastor da congregação. Muito obrigado, viu, pastor, pelo espaço, no nome de Jesus Cristo, por poder estar aqui mais uma vez com esta igreja. Também eu quero agradecer a Deus pela vida do líder dos adolescentes, junto com o seu segundo, que nos formulou este convite para estarmos aqui. Quero parabenizar a todos que estão aqui. Vocês estão muito bonitos e um trabalho de uma envergadura como esta está muito bem organizado. Que Deus seja louvado na vida de todos vocês. Quero também agradecer a Deus e estender a minha gratidão pela vida de todos os jovens que vieram aqui nesta tarde. Todos os conjuntos, todos de forma geral. Que Deus venha abençoar a sua vida. Eu gostaria de ler um texto da palavra do Senhor nesta tarde. No tema desta festa, por favor. Quantos estão felizes? Amém. Tem muita gente triste aí, não é? Tem gente feliz aqui nesta tarde? Amém. Então vamos nos envolver com o culto. Capítulo 1, verso de número 4 até o verso de número 8, diz assim: Jovens em que não houvesse defeito algum, formosos de aparência e instruídos em toda a sabedoria, e sábios em ciência e entendimento no conhecimento, e que tivessem habilidade para viver no palácio do rei, a fim de que fossem ensinados nas letras e na língua dos caldeus. E o rei lhe determinou a ração de cada dia, da porção do manjar do rei e do vinho que ele bebia, e que assim fossem criados por 3 anos, para que no fim deles pudessem estar diante do rei. E entre eles se achavam dos filhos de Judá, Daniel, Ananias, Misael e Azarias. E o chefe dos eunucos lhes pôs os nomes, a saber, a Daniel, pôs o de Beltesazar, Ananias, o de Sadraque, e Misael, ao de Mesaque, a Azarias, o de Abednego. Daniel assentou no seu coração não se contaminar com a porção do manjar do rei, nem com o vinho que ele bebia. Portanto, pediu ao chefe dos eunucos que lhe concedesse não se contaminar. Quantos podem, diga amém. Amém. Meus amados, nós temos lido este texto, um texto muito sugestivo e até então um tema muito fecundo este que os irmãos escolheram. Para nós entendermos um pouco este assunto que lemos, se faz necessário voltar ou retroceder um pouco na história para que nós viéssemos a chegar exatamente neste contexto aqui. Quando Deus criou o homem, este, por sua feita, ele veio pecar contra Deus. Os anos se passam e o Senhor, ele escolhe um homem da Mesopotâmia por nome de Abraão, e todos nós conhecemos ele. Abraão, ele recebeu uma promessa de Deus, e com esta promessa ele veio a sair da casa de seus pais, e neste período o Senhor prometeu a ele que viesse a nascer um filho dentro da sua casa, para se cumprir os propósitos que Deus tinha estabelecido para fazer na vida dele. Nasce Isaque e os anos vão se passando. Neste período aqui, logo Isaque ele concede e constitui a sua família.
Esta família, ela dá a sua descendência e a sua origem, nasce os seus filhos, e com este se forma, e o Senhor Deus e estabelece uma nação. Esta nação, por sua feita, ela veio a descer para o Egito em um tempo de escassez e um grande tempo de fome sobre a terra. E neste período a qual o Senhor estabeleceu esta fome, logo eles desceram para a terra do Egito, aonde viveram aproximadamente 400 a 430 anos. Dentro do Egito eles começaram a viver. Porém, a Bíblia Sagrada vai nos descrever que neste tempo de opressão, o Senhor, ele levanta uma pessoa por nome de Moisés, e que é também do conhecimento de todos os irmãos quem era Moisés. O Senhor estabelece o seu propósito para que através de Moisés, ele viesse tirar o povo da escravidão e da grande seca e da grande opressão que existia ali dentro. Pois bem, quando o povo ele sai do Egito, ficou peregrinando cerca de 40 anos por causa da sua murmuração e por causa dos seus delitos contra Deus. Neste período o Senhor, ele constitui um outro líder, e este líder é conhecido por nome de Josué. Josué, ele comissionou o povo e liderou o povo depois da morte de Moisés, e durante cerca de 7 anos o Senhor, ele constitui aquela terra que ele tinha prometido a Abraão lá desde o início da sua chamada. Ele concede assim estabelecer esta terra, a qual o Senhor tinha dado por promessa a Abraão. E depois deste período que a nação conquista a terra durante 7 anos, pela liderança exatamente de Josué, os anos vão se passando e nós chegamos exatamente no período dos juízes da terra de Israel. E este período, meus amados irmãos, foi um período a qual foi estabelecida a teocracia dentro do reinado e dentro da nação de Israel. Este, por sua vez, passou um tempo, e este período foi aproximadamente 300 anos, e este período da teocracia foi uma grande oscilação. Por quê? Porque a nação, ela começou a viver exatamente quando eles estavam ainda vivendo lá dentro do Egito, entre pecado, entre obediência a Deus, entre uma vida e outra. Não tinha uma estabilidade firmada. E este tempo foi se passando, acabou o tempo da teocracia. O Senhor então, ele estabelece também neste tempo exatamente o ano da democracia, ou do governo da dinastia dos reis de Israel. Este tempo deu início com o governo de Saul, Davi e Salomão, e este período veio se estender. Mas quando este período se acaba por cerca de 120 anos, nós vamos ver que depois da morte de Salomão, por volta do ano 930 a 931, nós vamos encontrar exatamente esta grande quebra, porque na morte de Salomão nasce o seu filho por nome de Roboão. Roboão, ele veio a nascer e ele começou a introduzir aquilo que o Senhor não queria. A primeira coisa que Roboão ele estabeleceu foi a quebra do pacto aonde o Senhor tinha feito na dinastia dos reis de Israel, que era um reino unido. Ele divide então este reino, fica então um reino, capital do reino do norte, capital do reino do sul. E quando este tempo veio a existir sobre a terra, logo eu tenho que lhe explicar uma verdade. Quando o reino do sul ele foi estabelecido, existiu sobre o governo do reino do sul aproximadamente 19 reis, 8 dinastias, e neste período a Bíblia Sagrada vai nos descrever que ele vai crescendo. Porém, com este período da dinastia do reino do sul, nenhum dos reis foram obedientes à voz do Senhor. Sempre viveram na base do pecado, sempre viveram na base da mentira, sempre viveram na base da corrupção. Então o Senhor ele estabelece a primeira e o grande cativeiro a qual eles não estavam passando, mas começariam a passar. Chegamos então no ano 722 antes de Cristo, aonde a Bíblia vai nos informar que o Senhor ele estabelece então este reino para subjugar a nação
geração. Foi esta Síria que começou a subjugar e levá-los para o cativeiro. Neste período, meus amados irmãos, a Bíblia Sagrada vai nos descrever que nenhum deles voltaram do cativeiro, porque nenhum deles vieram a ter um coração quebrantado e nem muito menos uma sede de voltar para Deus. Agora nós chegamos a notar também que na capital do Reino do Sul, por nome de Judá, ela teve exatamente duas tribos, a qual não se contaminou, ainda que veio a se contaminar um pouco durante o seu período. Agora veja uma coisa, no período do reino de Judá, existiu cerca de 20 reis que estavam sobre o governo do povo. Agora a Bíblia vai nos descrever que neste tempo eles começaram a oscilar também. A sua vida não tinha uma vida precária, não tinha uma vida a qual as pessoas pudessem olhar e ter pena deles. A Bíblia diz que o Senhor estabeleceu uma promessa e todas as palavras do Senhor, elas são fiéis e dignas de toda aceitação, porque aquilo que Deus falou, Ele vai cumprir. Agora veja uma coisa, neste tempo, a nação de Judá, ela começou também a viver por esses caminhos, oscilando entre santidade, oscilando em arrependimento. Um dia estava fogo puro, outro dia estava queimando incenso a Baal, um dia estava levando sacrifício para dentro do templo, outro dia estava menosprezando os sacerdotes e os profetas. Porém, neste tempo, a Bíblia Sagrada vai nos descrever que o Senhor, Ele levanta então Nabucodonosor, para que através desse, o Senhor viesse estabelecer o seu propósito sobre a terra, subjugando, levando os cativos para a Babilônia. Mas também eu tenho que chamar a sua atenção para uma coisa interessante. Quando Nabucodonosor, ele se levanta sobre a terra, a Bíblia Sagrada vai nos descrever que muitos reis vieram sobre o governo de Judá, muitos reis ímpios, é verdade, muitos reis também obedientes. Você se lembra de um moço por nome de Josias, que quando esteve no governo do povo, ele fez a diferença no seu tempo, ele fez com que aquilo que os outros não fizeram, ele veio a praticar. Você se lembra também que antes de Josias estar no governo, existia um rei por nome de Manassés. Manassés, ele teve o cetro em sua mão durante cerca de 55 anos, e neste período de 55 anos, logo a nação, ela começou a viver uma vida precária, porque Manassés introduziu dentro da religião judaica aquilo que Deus não queria. Manassés estabeleceu dentro da nação judaica aquilo que Deus tinha abominado lá desde o início do Êxodo. Porém, meus amados irmãos, o Senhor, Ele risca do mapa a história de Manassés e coloca um moço por nome de Josias. É bem verdade que você conhece a história de Josias. Josias, ele sentou no trono aproximadamente com 8 anos de idade. Era uma criança sim, mas quando ele assumiu o trono de verdade, ele tinha 16 anos de idade. Com 16 anos, ele começou a buscar ao Senhor. Dê uma cutucada no seu irmão aí e diga: ei, irmão, para servir a Deus não precisa ter idade não. Para servir a Deus é de berço. Para servir a Deus tem que ser velho, criança, pode ser de como for. O que importa é o meu coração. Eu não posso me contaminar com aquilo que o diabo ele quer colocar ou atravessar na minha garganta. Ei, meu irmão, eu acredito que nesta tarde Deus, ele vai derramar um poder sobrenatural aqui. Quantos têm este desejo de ser renovado, batizado, falar em línguas estranhas? É assim, meu irmão, aqui não é lugar para espectadores, aqui é lugar para quem veio para adorar a Deus. Eu saí da minha casa e desde uma semana inteira eu estive voltado a buscar a Deus, porque eu queria algo diferente, e eu vim aqui nesta tarde. Quantos vêm comigo nesta palavra? Quantos vêm comigo nesta palavra? Eu quero mais de Deus, eu quero mais de Deus, irmão. Eu não me conformo com o mundo, ainda que o mundo queira fazer apologia a tantas coisas. Antigamente tudo na vida era pecado, mas é verdade, irmão, hoje em dia não tem nada a ver. É tanta coisa a qual a mídia quer
quer implantar no caráter da mocidade, da juventude. Você sabia que o principal alvo de Satanás é a igreja? É verdade, mas ele quer procurar primeiro aqueles inexperientes. Quem é esses inexperientes? São os adolescentes desta geração. Meu Deus, não sabe nada acerca da vida, não sabe nada acerca de tantas coisas. Está saindo de uma fase tão complicada. Eu já passei por esta fase, eu sei como é complicado, eu sei como é difícil, mas é por isso que nesta tarde eu creio que Deus vai mudar a sua história, Deus vai mudar a sua mente, adolescente. Você não vai ser mais aquele que se contamina com qualquer coisa, não. Você vai adorar a Deus aqui dentro, vai profetizar aqui dentro, vai saltar aqui, vai falar em línguas estranhas, vai. Mas lá na faculdade você também vai, lá na escola você também vai, lá no convívio da sua família também você vai ser um jovem cheio do Espírito Santo. Quantos querem ser? Quantos querem ser? Quantos querem ser? Quantos querem ser? Você sabia, irmão, que em todo tempo de crise, em todo tempo de escassez, em todo tempo da história, Deus ele sempre está à procura de alguém? Você se lembra que quando Adão ele pecou contra Deus, logo o seu ministério ficou esquecido, mas a Bíblia Sagrada nos diz que todos os dias o Senhor ele viria conversar com Adão. Um belo dia Adão aparece e ele está escondido. O Senhor ele procura e a sua voz ecoa no jardim e diz: aonde estás, Adão? Ele disse: olha, Senhor, eu ouvi a tua voz soar aí e eu percebi que eu estava nu. Alguma coisa mudou na minha vida, eu já não sou mais o mesmo, por isso eu me escondi. Então Deus disse para ele: quem te mostrou que estavas nu? Ei, irmão, em tempos de crise, em tempos de escassez, o Senhor está procurando os jovens. Os jovens. Cadê você, rapaz? Cadê você, rapaz? Cadê você, moça? Cadê você, obreiro? Ele está à procura. Nesta última hora eu ouvi uma palavra um certo dia e eu vi o camarada pregando. Ele disse: olha, Jesus ele não quer saber de número. Eu concordo. Jesus ele não quer saber de posição. Eu concordo. Jesus ele não quer saber de posição ou status. Eu concordo. Mas uma coisa que Jesus ele não quer saber é da idade. É da idade. Pode ser criança como for, ele vai atrás. Ele vai atrás. Eita, meu Deus, eu já estou sentindo um negócio diferente aqui. O negócio vai esquentar. Eu creio, meu Deus. A Bíblia diz: um certo dia, depois de Ofni e Finéias depravarem o santuário do Senhor, a Bíblia Sagrada vai nos descrever que o Senhor ele veio à procura do santuário. O santuário estava destituído, depravado e completamente arrasado. Porque a Bíblia diz que Ofni e Finéias eles destruíram. As pessoas já não tinham temor a Deus. Por isso um belo dia a Bíblia Sagrada vai nos descrever que o Senhor aparece e ele não vai à procura de Eli, ele não vai à procura de Ofni e Finéias, ele vai atrás de Samuel. Samuel ali, meu irmão, ele tinha entre 12 a 13 anos de idade, era uma adolescente, mas a Bíblia diz que durante a noite a voz do Senhor estumpiu lá dentro do santuário e ele pensou que era Eli que estava procurando ele. Ele chegou a Eli e disse: olha, o Senhor me chama. Ele disse: não, rapaz, volta a deitar-te. A segunda vez: Samuel, aonde tu estás? Ele veio até ele e disse: o Senhor me chama. Ele disse: não, rapaz, volta a deitar-se. Pela terceira vez a voz do Senhor procurou ele
e disse: aonde tu estás? E ele chamou Samuel. Aí ele foi até Eli. Ele disse: o Senhor está me chamando. Ele disse: não, volta a deitar-se. Nesta tarde, irmão, deixa eu abrir um parênteses aqui. Deus, ele está à procura, em primeiro lugar, daqueles que não querem se contaminar. Eu sou o primeiro. Cadê o segundo? Cadê o terceiro? Cadê o quarto? Cadê o quinto? Eu sou o primeiro aqui, rapaz. Cadê aqueles que não querem se contaminar?